bem-vindos ao programa Informalidades no Diário de Odivelas. Tenho comigo a Ana Leite e a Maria Germano e vamos conversar um bocadinho sobre violência doméstica. Algo que preocupa bastante, que nos preocupa bastante e, portanto, consideramos que seria um excelente tema para o painel de hoje. Nós vamos aqui iniciar um bocadinho com a igualdade. Vou passar aqui um texto e a resolução do Conselho de Ministros, portanto vamos falar um bocadinho da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. A resolução do Conselho de Ministros número 61 de 2018 diz o seguinte: o 21º Governo Constitucional reconhece a igualdade e a não discriminação como condição para a construção de um futuro sustentável para os portugueses, enquanto país, para Portugal, enquanto país que realiza efetivamente os direitos humanos e que assegura plenamente a participação de todas e de todos. Neste âmbito, tem priorizado a intervenção ao nível do mercado de trabalho e da educação, da prevenção e combate à violência doméstica e de género e do combate à discriminação em razão do sexo, da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, orientados pelos princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação e da promoção da igualdade entre mulheres e homens como uma das tarefas fundamentais do Estado. Os artigos 13º e 9º da linha H da Constituição da República Portuguesa. Portanto, depois também fala de instrumentos internacionais vinculativos, portanto, fala da Convenção de Istambul e da Convenção das Nações Unidas. Portanto, a Convenção das Nações Unidas fala-nos sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres e a Convenção do Conselho da Europa para a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, isto na Convenção de Istambul. Ana, o Estado está de facto a promover esta igualdade e esta não discriminação? Acho que é uma questão complexa dizer que se o Estado está a garantir, assim, podemos ver a nível dos resultados que se está a garantir, não está, porque a violência doméstica continua a ser existente na nossa sociedade de forma ainda bastante significativa. Têm morrido bastantes mulheres ao longo dos últimos anos vítimas de violência doméstica e portanto, normalmente quando se fala de violência doméstica também se projeta mais para uma questão de discriminação sexual, de género. Mas a verdade é que, para além de também existir violência face aos homens, existe também face às crianças. Exatamente. E muitas vezes, quando se fala de violência doméstica, esquece desta questão, que acaba por ser fundamental na sociedade, porque é através desta projeção nas crianças da violência doméstica que depois a própria violência se vai perpetuando ao longo de gerações e se vai transmitindo socialmente. Portanto, não creio que esteja de todo resolvido. Agora, aliás, estamos a ter uma conversa depois do último programa, do último episódio, precisamente sobre estas questões. E a verdade é que, aliás, a Sandra Benfica estava a dizer que, ainda que esteja previsto criminalmente o crime de violência doméstica e outros relacionados com a coação sexual, a violação, que note-se que no tempo do Estado Novo só estava prevista fora de matrimónio, ou seja, uma violação sexual não era considerada uma violação sexual dentro do Exato. matrimónio. E aliás, esta consagração só foi feita nos anos 90, não foi só no Estado Novo. Portanto, como é que nos anos 90 ainda era aceitável, ou pouco antes dos anos 90, depois se foi em 92 ou 91, ainda era aceitável que a violência sexual se fosse perpetuada no matrimónio. Mas, apesar de terem existido passos, e claro que esta lei de 2018 foi um deles, depois falta, era isto que a Sandra referia, falta toda a parte prática, ou seja, não adianta nós, independentemente de haver uma condenação,
porque existe muito pouco, os estudos mostram que a maioria, acho que penso que são 2% dos casos, é que são efetivamente condenações, não há condenações. É preciso assegurar a proteção destas vítimas, seja enquanto está a decorrer o processo, seja ao nível de depois do processo, como é que tanto a vítima vai ter apoio psicológico e vai ter uma casa para, se tiver filhos, para e dar-lhes uma vida digna, e eles também têm apoio psicológico, como é que pode sair a nível de apoio financeiro dessa situação e como é que também o agressor pode ser, portanto, recuperado. Porque o nosso sistema penal não pressupõe só a condenação para, numa ótica de olho por olho, dente por dente, o princípio do talião. Pressupõe também recuperar o agente, que muitas vezes, lá está, para haver esta perpetuação do crime, das práticas de violência doméstica ao longo das gerações, é muito difícil nós, se formos a perseguir as pessoas que perpetuam, porque a culpa é delas, e claro que elas têm culpa, mas nós precisamos é resolver esta questão, exato, a nível sociológico, porque é que estas pessoas pensam assim, às vezes, porque elas muitas vezes, quando estão na sua plena razão, até podem, e estão sóbrias, até podem achar que percebem que aquilo é errado, mas algo ali não funciona, que está inconsciente, que está ali encravado na mente delas, e portanto é preciso dar apoio psicológico também aos agentes para que se possa recuperar não só o mesmo, mas a nível das próximas gerações. Portanto, acho que a nível social, respondendo à tua questão, acho que a nível social ainda faltam muitas etapas. Falta não só a nível deste apoio, seja ele financeiro, habitacional e social, como a nível do processo penal, que utiliza a prisão ainda como algo bastante primário e é sempre, eu quero que aquela pessoa vá presa, mas e depois? Não há prisão perpétua, portanto, no máximo são 25 anos, e não para estes casos. E depois? Como é que se recupera essa pessoa? Sim. Obrigada. É isto, não é, Maria? Há aqui uma parte sociológica que precisamos de melhorar um bocadinho, não é? Sim, precisamos, em primeiro lugar, pronto, obviamente temos de melhorar bastante, mas obviamente, em primeiro lugar, muito boa noite a quem nos está a ver, e a Ana, e a Carla também, e a todos, e ao Henrique também, e eu sou uma eterna otimista, melhor não, porque, e pegando um bocadinho na pergunta que fizeste à Ana no início, de facto, temos muita estrada para andar nesta área, mas também já se fez muito e em muito pouco tempo. Porque desde que eu lembro-me, portanto, tenho 50 anos, um bocadinho, mais ou menos, assim isto, mas e toda a minha vida ouvi dizer aquele ditado entre marido e mulher, não metas a colher, e ainda muitas pessoas acham que não se deve meter a colher entre marido e mulher, contudo, e isso é que me faz ter esperança, já se entende. Já há leis que dizem que, sim senhora, que o crime de violência doméstica é um crime público, é crime, não só ser o crime público, mas é um crime, e portanto há uma regulamentação importante que de antes não era feita, até mesmo a própria PSP, não sei se a GNR tem ou não tem, portanto calma, mas a própria PSP em várias esquadras tem agentes especializados em trabalhar com vítimas de violência doméstica, porque elas precisam de apoio diferenciado. Por exemplo, a nível dos centros de emprego e a nível da legislação do emprego, as vítimas, eu não gosto de chamar vítima, eu sei que já é a linguagem jurídica é vítima. Por acaso nem sequer, porque a vítima é o estatuto, portanto é sim, eu sei que é o estatuto, é a linguagem jurídica, mas é a linguagem sociológica que é minha. Eu não gosto de chamar as pessoas de vítimas porque elas de facto são sobreviventes de uma situação terrível. Pronto, é nesse sentido. E de facto tens toda a razão, há o Estatuto da Vítima de Violência Doméstica, que é passado logo imediato pela polícia, onde ela faz PSP ou GNR. Mas existe prioridade no acesso ao emprego dessas vítimas. Há
vários projetos de lei, ou pelo menos está-se a pensar, e eu concordo plenamente, em que haja a possibilidade de pedir o subsídio de desemprego das vítimas de violência doméstica, em caso de despedimento, poderem pedir o subsídio de desemprego, coisa que noutras situações isso não era possível, e eu acho muito bem, porque de facto estas pessoas precisam de um apoio específico, portanto, e esse apoio tem que ser o Estado também a dar, não é? Proporcionar, e pronto, podem ser deslocalizar para outro local, podem ter que sair até pela sua própria proteção, do emprego, que é horrível estarmos a falar nisto, porque isto, se pensarmos bem, uma pessoa é agredida, não é? E tem que sair de casa, tem que deixar o seu emprego, a sua rede de suporte, para começar tudo de novo, porque há um agressor que a agride. Portanto, é mais crime nenhum isto acontece. Ou seja, isto não faz sentido nenhum. Há até uma penalização desta própria vítima de agressão, não é? Mas o que é facto é que ainda bem que existem ainda bem que se está a caminhar para aí, mas como a Ana disse muito bem, há muito para fazer, nomeadamente em termos de mentalidade das pessoas, porque não só as vítimas, ou melhor, as sobreviventes, muitas vezes nem conseguem perceber que são vítimas, porque nem sempre esta questão não é só a questão da agressão física, também da agressão psicológica. E eu também estou em crer, isto sou eu, não li estudos, não li nada sobre isso, mas também muitos agressores acham que estão a fazer aquilo para o bem delas. Eu acho que nem estão na mente deles. Faz um dever de marido, Exatamente. De companheiro, não é? Exatamente. Portanto, estão ali a educá-las. Exatamente. Estão ali a educá-las. Estão ali para proteger, para lhes dar proteção. Exatamente, para lhes dar. Isto independentemente da classe social ou do estatuto social. Isto não é uma questão de pessoas humildes ou de pessoas pobres, não. Isto é transversal. E basta-nos falar, por exemplo, um caso muito mediático, o caso da Bárbara Carrilho, da Bárbara Guimarães e do Manuel Carrilho. Portanto, estamos a falar de elite, não é? Portanto, elite intelectual e elite económica. Pronto. Mas seja em crianças, não é? Perpetuam-se maus tratos, não é? Eu imagino aqueles dois filhos, aqueles dois miúdos, não é? Portanto, como é que eles vão lidar com as situações? Porque é meio pai. É meio pai. Portanto, é meio pai. Viveram durante anos naquele clima, quer dizer, como é que aquelas crianças lidam, que estabilidade emocional é que aquelas crianças podem ter, aquelas ou outras, atenção, sim, claro. Os filhos destas vítimas, como é que valores é que integram, não é? Portanto, até de valores, para ter um dia a sua própria relação, que é expectável, não é? Exatamente, como é que eles vão lidar com as situações no futuro, não é? Exatamente. Que ferramentas lhes são passadas e como é que eles vão lidar com essas situações no futuro. De certeza que não será da melhor maneira, não é? Ou então terão que as adquirir. A questão é estranho, por exemplo, estava a ver, aliás, ontem, nas redes sociais, um caso de. Aliás, não é um caso, é um caso porque lá está, é tão estranho hoje em dia, à medida que se está falando, que era uma rapariga, pronto, uma jovem adulta, que estava a dizer como os pais tem aquela questão do gentle parenting, os pais tinham educado-se de forma tão empática e tão consciente e de forma tão... é isso mesmo, um gentle parenting, sem ameaças, sem gritos, sem pressões, que ela estava a explicar como é que... E ela tem uma conta em que ela agora explica como é que é ser uma adulta, uma jovem adulta, que consegue controlar perfeitamente as suas emoções, que confia nos seus pensamentos, em si mesma, para tomar as decisões, em como não sente culpa indiscriminada, e isto é tão estranho nos dias que correm, porque todos nós,
quase todos nós somos produto de uma educação, seja pelos nossos pais, seja pelo resto da nossa família, seja a nível pedagógico, de escola, seja o contexto social em que estamos inseridos, fomos sempre ensinados sobre a forma da ameaça, sobre a forma da agressão, seja ela mental, seja ela física, e a verdade é que estar a ver novas gerações que já têm é tão estranho, nós vemos isto, é tão raro, nós vemos alguém que diz que não sente culpa, que não sente culpa assim, sem qualquer razão, que tem uma ótima relação com os pais, que confia com os pais. Que é uma pessoa confiante. Mas realmente, só que, pronto, eu sou um bocadinho mais pessimista. Sou otimista no sentido no futuro, mas sou pessimista quanto. Pronto, mas também porque sou mais nova, portanto não vi tanto progresso a decorrer ao longo das últimas. Obrigadinha por me chamar velha. Nada, não é velha, antiga. Antiga, dizer. Pronto, ok. Estou a brincar. Não, mas não tenho tanta experiência. Não tenho tanta experiência e portanto não sei que. Claro que vou aprendendo coisas da história e assim, mas é diferente passar pelo. Eu já não sou do milênio passado, portanto. É verdade que sei que nos anos 90 isto aconteceu, mas não tenho a mesma perspectiva social, eu não sei como é que era a realidade social. Mas as novas ameaças que têm surgido, nomeadamente da extrema-direita e da ala conservadora, são de facto. Despertam um medo face quer às mulheres, quer a minorias, quer a um conjunto. Pronto, e acho que ameaçam muito por terem um tipo de discurso que parece que fica ali e que é segregado, mas não, porque depois é um discurso que é acolhido por muitos homens e mesmo por mulheres que depois aceitam esses comportamentos e que não só aceitam serem vítimas, vou usar mesmo aqui o vítimas, como também vão admitir que isto seja passado aos seus filhos e outras gerações e portanto eu não sei mesmo, não sei como é que e gostava de saber se que havia uma solução fácil, não é? Não há. E elas acabam por nem se considerar vítimas porque são educadas, não é? Sim. Porque estão a ser e é assustador ver estes comentários doutrinadas, não é? Ao fim e ao cabo são... E ver estes comentários, este tipo de comentários nestes meios em que as próprias mulheres muitas vezes subjugam elas mesmas e ao mesmo tempo que discriminam outras mulheres e dizem que não podem ser machistas porque são mulheres. E há este tipo de faz-me essa confusão, não sei. É muito, muito estranho, mas parece que vai haver um retrocesso, ou tentativa de retrocesso dos nossos direitos. E os nossos direitos podem não ser de forma tão flagrante por previsão legal, mas isto começa com a nossa consciência. E pode não ser da nossa, mas à medida que as crianças, os jovens, ou que são mais suscetíveis também, ou que já tinham estes preconceitos nelas mesmas, começam a acolher e a achar que podem ser maltratadas, e depois também aquela questão da violência, o que é que é muito difícil às vezes perceber como é que começa o comportamento de violência doméstica. Como é que... E os vários tipos de violência, não é? Até. Há vários tipos de violência que muitas vezes as pessoas até desconhecem. E por acaso agora eu já vejo muito mais informação nesta era do TikTok e dos Reels, que existe muito mais informação sobre o que é o gaslighting, o love bombing, aquelas questões de muitas vezes estes tipos de relações tóxicas começam com o love bombing, que é o agressor começa, antes de ser agressor, começa por dar imenso... diz à vítima que ela é fantástica, que adora, que ela é única e fala sentir única, para depois, assim que ela estiver ali cheia de dopamina e achar que é mesmo que nunca ninguém vai tratar assim, ele aos poucos começa a manipulá-la
E depois há aquelas. Depois um psicólogo poderá explicar melhor, não é? Um psiquiatra. Mas existem aquelas flutuações de dopamina e quando a pessoa já tão viciada, sabe que vai sempre haver pontos muito altos. Naquele tratamento que é fantástico em umas alturas. Exato, portanto, mesmo que os pontos sejam baixos e haja agressão e manipulação e se tente. E redução da autoestima. Exato, e se tente esconder a pessoa da sociedade, dos amigos, isolá-la, os pontos são muito altos. Então é muitas vezes difícil a vítima compreender, nomeadamente quando não teve um exemplo familiar e não sabe o que é uma relação saudável. Às vezes isso não é bem assim. Estou-me a lembrar do caso de uma pessoa que eu conheço, uma relação, os pais do melhor, super amorosos, um casal que sempre se deu bem, sempre tiveram uma excelente relação com os filhos. Ela teve um namorado e viveu com um namorado durante algum tempo. Percebeu que tinha batido no fundo quando ela, no aniversário, teve que fugir de casa para ir jantar com os pais dela, porque o senhor não queria que ela fosse. E eu, de facto, percebi que lá está. Ela ficou de tal maneira manipulada por aquele fulano que ela não conseguia, por isso, não conseguia. E teve que perceber que, é um dia do aniversário, eu quero passar com os meus pais, eu quero passar com os meus irmãos. Se não estás, porque ele não estava a trabalhar, portanto ele não queria que ela saísse de casa porque ele estava a trabalhar, portanto não poderia ir acompanhar. Exatamente, ela estava. E ela, por simplesmente, fugiu de casa para ir ter com os pais e quando ela começou a perceber que ele estava para chegar a casa, ela disse, tenho de ir embora, não sei o quê, assim inventar uma história e ele já tinha chegado um bocadinho mais cedo, ela teve que arranjar um esquema qualquer para poder entrar em casa e pronto, e a coisa não correu bem, foi aí que ela bateu no fundo. Pois. E pronto, e saiu outra vez e voltou para a casa dos pais e pronto, e abriu o jogo. E obviamente os pais já não deixaram sair de casa. Claro. Pronto. Mas porque aí depois houve violência física. Porque quando é violência emocional e quando é outros tipos de violência, é muito. Porque nós também sofremos essa violência nas amizades, por exemplo. Nós temos essa violência não só numa relação amorosa, mas em muitos tipos de relações. E então, às vezes, a partir do momento em que nós não sabemos, por exemplo, onde é que existe uma relação, seja ela de uma amizade ou de colegas, que seja saudável, nós depois também normalizamos isso face às relações românticas. E, por exemplo, este caso, ela podia ter um exemplo familiar excelente, mas depois, se existe, por exemplo, a minha geração cresceu com um conjunto de livros e de romances tóxicos e que... Todos nós. Se começarmos a pensar na Branca de Neve, na Cinderela, na Bela Adormecida, a Bela e o Monstro. A Bela e o Monstro é o exemplo paradigmático. Da Bela e do Monstro, que esta história já existiu no meu tempo. Em que estamos sempre à espera que venha o príncipe encantado salvar-nos, porque nós mesmos não temos capacidade nenhuma para isso. Portanto, nós estamos a educar e é assim, pronto, que estamos a educar sempre gerações e gerações de meninas à espera de dizer-lhes, olha, nas tuas fantasias, tu não vais ser capaz de viver sozinha, tu não vais ser capaz... Tem que vir o príncipe. Tens que vir o príncipe salvar das garras da bruxa má, mais uma vez, do mal, da garra da bruxa má, porque até o pai dela, né, no caso da Branca de Neve e da Cinderela, nem conseguiu pôr travão suficiente à bruxa má ou à madrasta, ou seja lá o que for, para essa parentalidade realmente era uma parentalidade um bocadinho tóxica. Se nós começarmos a pensar bem nisto, nas histórias infantis que nós contamos. Mas também a Cinderela não tinha pai, não tinha Pronto. morrido. Deixou à guarda da madrasta. Exato. Sim. Mas pronto, mas a da Cata Porcalheira deixou e pronto. Mas da Branca de Neve o pai também era, pronto, andava a fazer a vidinha dele. Exato. O pai é tão ausente que nós muitas vezes nem sequer sabemos quem é o pai e os pais nunca são relevantes na história. Exato, mas é isso, portanto, é aí que eu queria chegar. Porque são estes valores que nós contamos às nossas crianças, às meninas e aos meninos, porque os meninos também ouvem as histórias, e ficam, amigo, tu podes andar à vontadinha, porque quem tem que cuidar é a mãe. A mãe, a madrasta, seja lá o que for.
tu podes andar a fazer a tua vidinha. Exatamente. Porque depois a mãe, não é? Portanto, e depois tens é que vir um dia salvá-la das garras de tal bruxamá ou da maçã venenosa, ou seja lá o que for, é essa a tua função, é salvares a mulher. E há muitas mulheres que, sem querer, têm esta fantasia enfiada e não conseguem sequer em pensar. Não é salvar, é fazer uma vida autónoma. Não estou aqui com isto a dizer que não, as mulheres têm que viver sozinhas. Não é isso, não é isso, mas ter uma relação de igual para igual. Mas serem felizes para depois conseguirem fazer as outras pessoas felizes. Exatamente. Claro. Portanto, e isto são questões que se E saber os seus limites, saber impor o que é que lhes faz sentir bem. Exatamente. que são questões que vêm logo desde meninas, pequeninas, que são contadas em casa, na escola, etc. Que é logo essa fantasia que é criada. Isso faz-me lembrar, por exemplo, em criança, isso é uma coisa, eu não conheço ninguém que nunca lhe tenha dito isso, em criança, que era, se um menino te bate é porque gosta de ti. Mas isso é daquelas mais tradicionais. Completamente, mas como é que é possível, estar a dizer que o menino, ou melhor, alguém dizer a uma menina que o menino pode bater à menina? Não pode. Claro. Não pode. E mais, e como é que E se a menina responder, não pode, porque é a menina. Exatamente, não pode porque ele é mais forte ainda da outra vez, não pode ser. É como a caso do piropo, quer dizer, vamos dizer, mas isso o piropo não faz mal nenhum. Se fores uma criança de 10 ou 12 anos a passar por um tipo das obras com 20 ou com 30 e começar digamos, com aqueles piropos totós, se calhar já faz. Se calhar já faz. Ou até mesmo, que eu lembro perfeitamente, quando andava na escola, eu não estou aqui pronto, eu fiz o meu ensino, o equivalente agora ao segundo ciclo, aqui perto, na secundária de Sacavém. Eu lembro-me de haver miúdos da minha idade, ou ligeiramente mais velhos, cujo entretenimento, os intervalos eram dar os apalpões às raparigas. Exato. E achavam tudo normal. Achavam tudo normal e nós também achávamos normal termos que fugir deles. Por acaso, eu já não passei por isso. Ou seja, pelo menos na minha escola primária, aqui na Dona Inês, eu lembro perfeitamente de haver um episódio de uns meninos que tentaram ver as mamas de uma colega, e a professora foi bastante interventiva e, para além de dizer que não se fazia aquilo, ainda explicou porquê e teve toda ainda reunir a turma para explicar que tipo de comportamentos é que se deviam ter aqui. E bem. E muito bem. E muito bem. Mas, por exemplo, eu também me lembro que com 14 anos deixei de usar calções no verão, ou pelo menos escolhia muito bem a que sítios é que podia utilizar, que era basicamente quando ninguém me via. Pois, exato. Porque mesmo tendo 14 anos e sendo menor de idade, e aliás, tinha menos de 16 anos, nem sequer podia consentir em nada. Portanto, eu não conseguia estar na rua, no verão, com calções, porque era sujeito a biropos. E é muito complicado, porque passa isto de geração em geração, e mesmo os nossos pais nos dizem que isto é normal e que a culpa é nossa, porque nós é que não nos devemos sujeitar. Exatamente. Nós é que só estavas a pedir, isto nunca me disseram, mas já disseram, estavas a sujeitar, ou... Exato. Quando uma mulher vai não sei o quê, com não sei o quê, está a pedi-los, não é? Por acaso, outro dia vi um vídeo muito engraçado que alguém me mandou, de um homem que estava a trabalhar na formulação de um prédio, pronto, ou seja, trabalhadores das obras. Com todo o respeito que eu tenho pelos trabalhadores das obras, atenção, não é isso que está aqui em causa, mas pronto. Mas o estereótipo que nos passa também é que eles, coitados, pronto, metem-se mais a chão. Chegou lá para ver as obras, no fiscal das obras, ou melhor, a dona da obra, que era dona da empresa, e que seria aquele pronto, que tinha um bocado assediado ali no parque de estacionamento, e ela disse, então, mas queres mesmo jantar logo? Ele ficou assim, cara. Então, olha, parece lá no tal. E pronto, e assim foi. Portanto, só que aquilo era, obviamente que era uma armadilha, portanto, aquilo era um sítio completamente vedado.
todas as empregadas estavam a fazer o papel, ou seja, a ideia era inverterem os papéis. E ele foi, de facto, bastante assediado, de tal maneira que às tantas fugiu do sítio. Claro. E, claro, que no outro dia, quando foi contar aos amigos, porque foi, de facto, violento, quando foi contar aos amigos, então, mas tu não estiveste com a outra que é toda jeitosa e mais não sei o quê, e eu, então não foste homem para ele? Pois. E ela depois, pronto, começou-lhe a dizer, então como é que é? Vocês querem? Não vão! Não, mas foi por acaso, foi muito giro. Eu tenho que ver se encontro e até depois posso partilhar convosco. Muito, muito interessante. Porque era de facto aquilo que nós muitas vezes passamos, não é? Portanto, nós mulheres, de uma forma geral. E às vezes é importante pormos-nos, não gosto desta expressão dos sapatos dos outros, mas ter um bocadinho de empatia e tentar perceber, pôr na pele do outro para perceber isso. Pode ser ofensivo para a outra pessoa, não é? Exatamente. Mas também, se calhar, estes casos são mais flagrantes e são mais à mostra, porque quando um construtor, alguém que está a trabalhar nas obras, normalmente está na rua, portanto é muito mais visível do que depois situações que também existem, mas que depois são mais encobertas e ninguém sabe delas, que são, por exemplo, em caso de profissões espirituais, por exemplo. Sim, assédio no trabalho. Que é algo que também acontece, mas é muito mais, não é visível. E curiosamente não é crime. Assédio laboral. Assédio laboral, eu posso estar aqui a dizer um grande disparate, mas eu creio que se uma empresa for Assédio sexual. Assédio laboral, paga uma multa, mas não há condenação para além disso. Eu penso que seja, porque é assédio sexual. Não é quando relacionado. Não estamos a falar, estou a falar de exato, assédio moral, sim. Eu estou a falar de Pois, assédio sexual. O piropo é mesmo só quando é menor de idade. Que é considerado crime. Exato. Mas isto ainda temos, é o que eu digo, temos muita estrada para andar, muita mente para desbravar e de facto a Ana tocou ali num ponto muito interessante que é esta questão do extremismo que estamos a ter e que me parece que uma regressão de valores, que eu às vezes ponho-me a questionar se de facto os valores estão a regredir ou se eles sempre foram assim, mas que as pessoas estiveram sempre encapotadas e que agora finalmente conseguem ter aceitação social para voltar a falar neles. Às vezes questiono sobre isso, porque nada contra. Aliás, eu não sei o que é uma família tradicional, sinceramente não sei o que é uma família tradicional. Gostava que me explicassem. Sério, gostava mesmo de explicasse o que é uma família tradicional. Eu por acaso fui pesquisar no outro dia e a família dita tradicional, o conceito de família, ou seja, quem é que compunha a família, surgiu no Império Romano, em Roma. Portanto, e foi algo construído na altura para efeitos de conseguir contabilizar quem é que era o agregado familiar. E, pronto, por exemplo, na Grécia Antiga não havia propriamente uma família formada. As pessoas tinham relações, eram muito mais liberais nesse sentido e, portanto, não há... É uma construção social, a família. É isso que eu estava a querer chegar. Não faz sentido nós dizermos o que é tradicional. Tradicional desde quando? Claro. Sei lá, exatamente não existe. Se por acaso os avós tiverem a viver com os pais... Os não tinham família tradicional. É uma família tradicional. Jesus Cristo tinha uma família tradicional, porque era a tradição. Tinha padrasto. Pois, era o padrasto, pronto. A família tinha mais irmãos. Eu estou à vontade para falar, atenção, estou à vontade para falar que eu sou católica, atenção. Portanto, mas era de facto, que era a família tradicional dele, portanto ele sempre foi educado, não é? Portanto, os valores... De acordo com os valores que... Da época, ele era judeu e palestiniano. Da Palestina, exatamente. Era judeu da Palestina, portanto ele foi educado assim. Aliás, agora voltando um bocadinho só atrás, muitas das parábolas que são ditas nos Evangelhos são ditas porque são judaicas, porque é a forma de tradição oral judaica de contar histórias, não a tradição grega da qual nós somos herdeiros, que é a questão mais racional. Portanto, Jesus era judeu, ponto. Judeu, e muito bem, dali da zona da Palestina. Pronto. Morninho, provavelmente bem morninho, bem escurinho, não era lourinha de olhos azuis.
provavelmente barbas, porque era assim que as pessoas se vestiam, e era época, era assim. Pronto, e mas o que é uma família tradicional? Não consigo perceber, sinceramente. Uma mãe sozinha tem uma família tradicional? Se calhar é. Pois, não sei. Claro. Pronto, lá está. E também se foi dando muitos passos relativamente a isso, porque na década de 90 ainda havia muito o estigma de uma mulher que engravidasse, não é? Portanto, porque era a mulher que engravidava, portanto o homem paciência, havia a vidinha dele, a criança era da mãe, e era ela, que era o que ficava com o estigma da mãe solteira e depois mais ninguém lhe iria tocar. Claro. E, por exemplo, as mães viúvas, ou os pais viúvos, já são família tradicional ou não? Exatamente. E tocaste. Então não podem morrer, são proibidos de morrer porque. Não deixam de ter uma família tradicional. E acontecia muito no Estado Novo, não havia qualquer garantia àquelas mulheres, até porque muitas vezes não trabalhavam, se não fossem permitidas pelos maridos. E depois, quando os maridos falecessem, e ficavam com os filhos e não tinham qualquer mecanismo de apoio social. Estamos a falar, por exemplo, de outra questão também relativamente, que era, pronto, que infelizmente era mais comum, que era uma mulher que morresse durante o parto, com quem é que ficava aquela criança, com o pai. Família tradicional? Exato. Se calhar é. Pois. É a família daquela É a família daquela criança. Claro. Portanto, o conceito de família tradicional para mim é uma coisa que me faz um bocado de espécie, porque aquela ideia estereotipada do pai, da mãe, dos filhos e, pronto, e vivem todos muito alegres e felizes. Esta questão da ausência, da ausência parental do pai faz também relação, faz ponto de contacto com a questão, por exemplo, do aborto. Por exemplo, houve uma mulher que há uns dias nos Estados Unidos, em que o aborto é crime, ela teve um aborto espontâneo. Ou seja, ela não consegue controlar quando é que tem um aborto, não é? Ela queria a criança, efetivamente, e ela teve um aborto espontâneo e foi presa. Aliás, 2 mulheres já foram presas nos Estados Unidos, acho que penso naquele estado, porque tiveram abortos espontâneos. E então a lógica foi: então, se essa pessoa, se aborto é crime, então aborto espontâneo, como também tem o mesmo nome, também é crime. É tão parvo, e a questão é que só se. E já ouvi este argumento e faz muito sentido, que é só é crime a prática do aborto quando é a mulher a fazê-lo, e é porque são mulheres que estão em causa. Porque se fosse um homem a engravidar, ou quando são os homens, por exemplo, que induzem um aborto sem as mulheres saberem, isso acontecia muito, como por exemplo, também mais uma vez no Estado Novo, porque as mulheres não podiam abortar, mas os homens muitas vezes abortavam, colocavam medicação, davam medicação às mulheres, se elas saberem se elas podiam. Exatamente, se elas podiam filho ou filha. E portanto, isto não era prática criminosa, era só quando uma mulher o fazia. E portanto, esta tentativa de controle das mulheres começa desde em todas estas coisas, porque é tentar incapacitar a mulher, que é aquela que consegue, a ciência já está evoluindo nos sentidos, mas alguém com outra é que consegue engravidar, e estamos a tentar privar esta pessoa de conseguir desenvolver uma vida e de ter ou ter uma profissão. E no outro dia estava a ter uma discussão, aliás, um debate, porque pronto, era um debate com alguém conservador que me estava a dizer, um rapaz conservador que me estava a dizer: mas eu, sendo católico, não consigo, acho que não faz sentido, a rapariga tem de assumir essa responsabilidade. E tu que és homem, se agora te acontecesse o mesmo, ias largar a tua profissão, os teus sonhos de grande sociedade, tudo o que estás a fazer para ficar com o filho, portanto, é só no caso de uma mulher que uma mulher tem de abdicar da sua profissão. Então, espera lá, isto está a descrever um bocadinho, mas isto é interessante. Então, pela lógica de um sonho, o facto da rapariga engravidar, portanto, era um problema dela, portanto, ou seja,
Já não ia dizer. O filho era só dela. O filho era só dela, portanto, ou seja, a família tradicional já se foi a isso. Pois, ou seja, Pela lógica dele. Exato, só a família tradicional quando é falsa à mulher. Os homens não têm que ter a família tradicional. Não, só para Os homens perceber. podem viajar pelo mundo, podem não assumir filhos. Quer dizer, agora em Portugal já não, porque a nossa lei não Pois, permite. não, exatamente. Mas seja como for. Mas quantos pais que mas nós tem- não sabemos tem das o nome, glórias mas- andavam por aí e não assumiam filhos nenhums. Não, mas a questão é que pode muito bem ter lá o nome do senhor como sendo o pai da criança, mas depois não. Sim. E até pode pagar uma pensão de alimentos, mas depois não Não contribui tem para- quaisquer E as pensões de responsabilidades. alimentos são coisas Exatamente. exímias, são Claro. insignificantes, Claro. praticamente. É o mínimo dos da mínimos. família tradicional. Está bem, pronto, era só para perceber. Lá está, quer dizer, é que eu às vezes não consigo. É muito fácil Eu ser estou a contra ser, eu estas estou a ser coisas. irónica, Ana. Sim, sim. É muito fácil fazer contra estas coisas quando nós não somos aqueles que são suscetíveis de ter a nossa vida controlada. Por exemplo, no caso de uma violação, como é que. É zero controle sobre a minha vida. Como é que estou a fazer uma vida normal, sou vítima de uma violação e ainda sou obrigada pelo Estado a ficar com a criança. Ou seja, a processo perpetuar a de violência adoção. com a gravidez, não é? Exato. Porque obviamente. Porque a culpa é minha. Pronto, exatamente. E depois, obviamente, também Ou tens de então ficar tem com a essa criança e estás sempre a olhar para aquela que quer tu queiras, quer não. Eu admiro imenso uma mulher tiver coragem para fazer isso, porque, pronto, é sinal que ela consegue, de facto, dar a volta. Acredito que 90% das mulheres não o consigam fazer. E Com toda a legitimidade, porque é estar a perpetuar aquele ato violento. Então, perpetuar, olha para aquela criança que não tem culpa de nada, obviamente, nem Faz se está. refletir o agressor, no fundo. Exatamente. A criança, obviamente, a criança Claro que não tem culpa, a criança. não é isso que está aqui Mas- sequer em questão, mas para a mãe, olha para aquela criança, para a mãe que era suposto estar a proteger aquela criança, eu sou sincera, eu acho que não era capaz. Não era capaz de estar a olhar sempre para o meu filho. Sabendo que Também aquilo, não sei, assim. que aquela criança tinha sido. Exatamente. O que é ainda pior é que muitas vezes, por exemplo, existem muitos casos em que são próprias crianças que engravidam, fruto destas violações. E como é que nós vamos a impor a uma criança que tenha um filho, quando ela nem sequer é capaz, é um ser adulto, e para além de muitas vezes, em crianças, elas não conseguem levar a vida até ao fim. Ou seja, ou morre a mãe, ou morre a criança, ou morrem os dois. Logicamente, isso é uma violência para o corpo, que é uma coisa E o argumento conservador que é dado neste sentido é que é melhor que deixemos o destino funcionar e que ambas morram, ou ambos morram, do que tentar intervir. Só que este é o argumento que, se for assim, não se faz nada numa ciência. Não há ciência, não há medicina, não há nada. Porque vamos deixar o destino fazer a sua Eu sou mulher da ciência, isso também faz muita confusão. Eu acho que sim, que sim, senhora. Vamos deixar o destino intervir. O destino. Pronto, pode ser que o destino, sei lá, ponha uma casca de banana e pronto. Qualquer coisa, não é? Qualquer coisa, e portanto já estou a dizer muito disparate, mas não é. Só que são tudo condicionantes. Retornando à questão da violência doméstica, são tudo condicionantes. Por exemplo, a nível da obrigação social que existe de ter o filho, ou de ter filhos, de ficar num relacionamento, seja o casamento ou não, porque já está lá o pai da criança, o pai das crianças, e aliás, mesmo em casos em que não é aquele o pai das crianças, mas é um padrasto e a única pessoa que a vítima acha que merece, que muitas vezes ficam, não só porque, mesmo reconhecendo que é um contexto de violência doméstica, lhes é imposto pela sociedade. Todas estas questões e questõezinhas vão alimentando e vão fazendo alguém ficar preso É uma relação destas. E depois também há aquela questão, ok, sim senhora, podem ser impostas pela sociedade, mas depois temos um lado prático, que é como é que eu depois, mesmo que eu queira sair não é, daquela relação, que eu tenho noção que é uma relação tóxica, como é que eu me vou sustentar? Porque temos que pensar nesta questão prática. Então, a questão do arrendamento atual Exatamente, é impossível. Como é que eu vou dar de comer aos meus filhos? Exatamente. Muitas vezes as relações acabam por ficar assim, não é? Porque Exatamente. Tem sido cada vez mais frequentes os casos, já não lembro do número, mas saíram estatísticas que quase, pelo menos mais de metade dos casais divorciados continuam a viver juntos, porque não têm forma de sair. Exato.
Portanto, não há alternativa. Exatamente. A alternativa é muito difícil. Isto ainda pior, portanto, se divorciaram, e a não ser que sejam dois adultos saudáveis e que saibam conviver em conjunto, se divorciaram e continuam no mesmo espaço, ainda pode ser pior, não é? Claro que é, Exatamente. E ainda é mais difícil de controlar a nível de crime. Eu tinha aqui a parte dos tipos de violência. Portanto, a APAV define como violência doméstica qualquer conduta ou omissão de natureza criminal reiterada e ou intensa ou não, que inflige sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos, de modo direto ou indireto, a qualquer pessoa que resida habitualmente no mesmo espaço doméstico, ou não residindo, seja cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro ou ex-companheiro, namorado ou ex-namorado, ou progenitor de descendente comum, ou que tenha estado em situação análoga, ou que seja ascendente ou descendente por consanguinidade, adoção ou afinidade. Esta definição implica a referência a vários crimes, seja de natureza pública, semipública ou particular, nomeadamente o de maus tratos físicos e ou psíquicos, o de ameaça, coação, difamação, injúria, subtração de violação e de obrigação de alimentos, o de violação, o de abuso sexual, o de homicídio, entre outros. Portanto, a violência doméstica não se restringe apenas a pessoas que vivem ou viveram em situação conjugal, casadas ou não. Temos violência emocional, social, física, sexual, financeira, perseguição, já falámos aqui de várias. Portanto, os dados oficiais, agora vamos aqui falar um bocadinho dos dados oficiais. Os dados oficiais relativos à violência doméstica em Portugal no terceiro trimestre de 2023, eu retirei estes dados do portal da violência doméstica, foram acolhidas na Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica 1.478 pessoas, sendo 50,1% mulheres, 48,6% crianças e 1,3% homens. Foram transportadas 317 vítimas e 5.110 pessoas foram abrangidas pela medida de proteção por teleassistência no âmbito do crime de violência doméstica. Registaram-se 8.443 ocorrências participadas à GNR ou à PSP. Foram aplicadas 1.211 medidas de coação de afastamento a agressores pelo crime de violência doméstica, das quais 77% com recurso à vigilância eletrónica, integradas 2.616 pessoas em programas para agressores. Registaram-se 4 vítimas de homicídio voluntário em contexto de violência doméstica, 3 mulheres e 1 homem. Desde o início do ano de 2023, registaram-se 8 vítimas, 14 mulheres, 3 homens e 1 criança. Estes dados são recolhidos pela PSP, GNR, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a entidade coordenadora da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Então, agora começa aqui pela Maria. Maria, o que é que podemos fazer para reduzir estes números assustadores? Milagre. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque há aqui várias questões aqui. Há várias questões aqui no meio. Em primeiro lugar, sobretudo, eu acho que tem que se falar sobre estas questões da violência doméstica. As pessoas têm que perceber que podem estar a ser vítimas de violência doméstica. É importante informar as pessoas o que é que podem fazer a seguir se forem vítimas de uma violência doméstica, porque muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que é que podem fazer. E de facto existem línguas, pronto, mas muitas vezes o funcionamento às vezes é difícil e o acesso também não é das coisas mais fáceis, e eu falo também por experiência própria de uma situação que não é como vítima, obviamente, graças a Deus, mas dei apoio a uma outra situação e que não foi fácil. E sobretudo criar e é importante falar destas situações, mas tentar-se falar de uma forma séria. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando foi aquele caso muito mediático do Johnny Depp e da Amber Heard,
que ela perdeu o processo, o Johnny Depp ganhou, portanto, é um processo de violência doméstica, complicadíssimo, e não estou aqui a questionar a questão do tribunal, portanto, obviamente, não é isso que está aqui em questão, portanto, eles lá saberão, mas eu vi reações de muitos homens que foi bem feita já depois no lugar. Ou seja, o que é que isto significa? Ou melhor, o que é que eu interpretei disto? É que muitas vezes há na mentalidade das pessoas que as mulheres muitas vezes valem-se do seu estatuto de mais fraca para ficarem com o estatuto de violência doméstica sem na realidade o terem. Eu também estou-me a lembrar de outra situação que também foi um bocadinho badalada, mas eu também agora não vou referir nomes, de uma situação de uma pessoa conhecida que foi condenada por violência doméstica, mas que depois, entretanto, a mulher acabou por retirar a queixa. E, claro, obviamente, aos olhos da sociedade, aos olhos das mulheres. É porque ele não era realmente responsável. Exatamente. Mas ele foi condenado, mas ela retirou a queixa? Sim. Ou foi acusado? Ele foi acusado, isto estava o processo. Ou ele foi condenado em primeira instância, depois recorreu e ela depois retirou a queixa. Foi assim qualquer coisa. Foi assim qualquer coisa. E pronto, e obviamente quem conhece essa pessoa acha a pessoa encantadora, como é normal. Como é absolutamente normal, e era impossível, porque eles até viviam juntos, ele até pagava não sei o quê. Eles até eram queridíssimos na rua, não é? Exato, eles até eram queridíssimos na rua. E eu depois, mas sabes que isto tem os indícios todos, está lá tudo. E se calhar a senhora até fez-se cair a queixa por causa dos filhos, que é isso que acontece muitas vezes, porque eles têm filhos. Que é isso que muitas vezes acontece. Não, mas não sei o quê. E é isto que é importante perceber. Acredito que no meio daquilo tudo até possa haver eventualmente algumas mulheres que se possam eventualmente aproveitar, entre aspas, da situação. O que é mau, o que é muito mau, é que isso passe a ser generalizado para todas as situações. E passar a tratar o potencial agressor, não é, como coitadinho, e a mulher sente como a víbora má, não é, da vítima, que não era vítima, porque, afinal de contas, ela é que andou a tratar das coisas todas ao contrário. Pronto, e sobretudo eu acho que é começar mesmo logo, lá está, eu acho que tudo começa na primeira infância, começar a trabalhar as crianças, lá está. Não é, de uma forma saudável. Sim, de forma saudável, não é dizer se o menino te bate é porque gosta de ti, claro que não. É começar claro que não gosta, exatamente. Começar logo com isso. Pronto. Porque isto, de facto, estes números são assustadores. E pronto, isto estamos a falar também de uma questão de controle. Portanto, o agressor é porque o agressor quer controlar a vítima. Exatamente. Claro que sim. E muitas vezes, por exemplo... E a maioria dos casos é isso mesmo. Muitas vezes já terminou a relação, mas por retaliação o agressor mata a vítima, porque sabe que já não vai ou pior ainda, e há N situações destas, pais que que se suicidam e matam os filhos para que a mãe fique sempre a moer naquela situação. Eu acho que deve ser das coisas mais horríveis de sobreviver, deve ser uma situação destas. Que há. Sim, se eles querem matar, matem-se à vontade, esse é o problema deles, sejam felizes. Agora, matar um filho... para prejudicar o outro. Que é essa a lógica? É basicamente querer fazê-la sentir mal, não é? O objetivo é disso. Se eu não fico contigo, mas também era filha de... Não vais também nada. Eu estava à procura de um acórdão, só para verificar, mas penso que era de 2018. Portanto, era bastante recente, que era um acórdão de um homicídio de um cônjuge à sua esposa,
porque, e apesar de ele ter sido condenado, efetivamente, a pena de prisão efetiva, porque matou a sua mulher, o juiz considerou relevante mencionar que ela também poderia ter alguma culpa no cartório porque o provocou ao dizer que falava com outras pessoas. E eu lembro mesmo de ver este acordo recentemente que dizia mesmo isso, que a forma como estava escrito era mesmo que dizia que a mulher provocou-o e portanto compreendia-se a agressão. Sim, como medida de desculpa da pena, uma tentativa de causa de justificação da culpa deste senhor, que não faz todo sentido. Isto nem sequer está previsto no Código Penal, este tipo de causa de justificação. Portanto, é uma causa que foi inventada, assim à socapa, para justificar um comportamento que nem sequer sei como é que pode. Por exemplo, Neto Moura também é um dos casos. Sem dúvida. Sim, exatamente. Estava-me a lembrar disso quando estavas a falar. Que é daqueles casos assim. Exatamente. Que nem sequer ninguém sabe como é que. E claro que a justiça, os juízes têm a sua independência, o Poder Jurisdicional tem a sua independência, mas faz questionar como é que não há qualquer tipo, não deveria haver qualquer tipo de controlo, ou pelo menos. Neste tipo de penas. Sim, não sei de que forma é que poderia ser, de forma constitucional, mas pelo menos para que estas situações não aconteçam, como é que um juiz que passou pelos testes, quer dizer, por acaso não havia testes psicotécnicos nesta altura, porque os testes psicotécnicos são muito, muito recentes. Ou seja, quase todos os juízes que são juízes não passaram por testes psicotécnicos. Portanto, qualquer pessoa, mesmo sendo psicopata, qualquer coisa, pode ser juiz, desde que passasse nos testes de inteligência. Os testes meramente os testes de avaliação. Exato. Claro. E isto demonstra uma frieza tal, como é que alguém consegue, no caso de Neto Moura, como é que conseguia justificar violência doméstica e as formas atrozes que foram descritas em tribunal e mesmo que foram referidas pelo juiz, que eram de casos de cacetadas, várias cacetadas da mulher com ferros, imensas coisas, porque ela o tinha traído. Porque ela provocou. Ou porque ela provocou, mesmo que não tivesse feito nada. E isso faz lembrar até um julgamento de uma criança em que, uma menor de idade, que foi vítima de violação e em pleno tribunal levaram as cuecas que ela tinha utilizado. E isto é algo que não como é que alguém não fica, não é excluída a sua profissão, não há qualquer penalização a nível deontológica para estas práticas. Exato. Sim, é toda uma questão da normalização. Um rebaixar da mulher. E isto pode-nos chocar a quase todos nós, mas, para além de, mesmo que nos choque, não há nada a fazer, porque os juízes são independentes, portanto, qualquer coisa que seja legitimada pelo juiz pode acontecer em tribunal, desde que não vá contra o que está na lei. E dois, nós podemos pensar assim, mas não sabemos o que é que as outras pessoas pensam. Sem dúvida. Mas, relativamente, por acaso eu fiquei sempre na dúvida relativamente a esse acórdão do juiz Neto Moura, mas ele baseou esse acórdão em jurisprudência que já não existe. Eu não sou jurista. Não faz diferença. Ou seja, um juiz pode basear na jurisprudência. Sim, a gente já foi ultrapassado. Exatamente. Mas pode. Desde que não há. Depende. Porque. Sei lá, da Idade Média, sei lá, se por acaso sei lá, vou dizer um caso muito disparatado. Se lembrar de alguém de queimar uma mulher porque é bruxa. Fazer aqueles testes que se faziam na Idade Média de ser bruxa. Se estiver descrito, não é? Exatamente. Existem duas isso é admissível? Isto pergunto eu porque eu não sou jurista, atenção. Existem duas questões, que a nível a jurisprudência só é fonte de direito, não é fonte imediata, é só uma fonte imediata, ou seja, pode ser utilizada como ao fator de influência, mas tem de haver algo na lei, primeiramente. A jurisprudência só por si não faz nada. É uma mera condicionante para ajudar a tomar a decisão. E depois,
É assim, primeiro, estas questões dos julgamentos de bruxas e assim, isto não, já não tem qualquer. É contraditório, exato, com a lei. Portanto. Sim, não está descrito, não é? Exato, Porque não havia leis na altura, ou melhor, as leis não. Sim, havia, mas não. Sim, e aos princípios do direito. No entanto, a não ser que haja um acórdão de uniformização de jurisprudência, que são acórdãos do Tribunal Constitucional ou do Supremo Tribunal de Justiça, que digam que todos aqueles que defina, não devia, porque lá está, porque a jurisprudência não é fonte de direito, mas acontece. Acontece e por algum motivo isso é assim, na nossa ordem jurídica. Que quando há um acórdão de uniformização de jurisprudência, todos os tribunais acredito que, por exemplo, que o céu é rosa, então todos os juízes, quase que obrigatoriamente, vão passar a dizer que o céu é rosa, mesmo que achem que o céu é azul. Portanto, é complicado porque, ainda que afronte com os direitos e com os princípios constitucionais, se um acórdão, se não houver nada de contraria, portanto, um acórdão de como estás a dizer. Não existe, a não ser que se vá a recurso, pode ser recurso, com certos critérios, mas se mesmo assim for condenada, aliás, se for absolvida a pessoa, mesmo que não faça sentido nenhum, não há nada que se possa fazer. Ou seja, só se for recorrente e, quanto muito, se houver, dependendo do valor e se tiverem disputado todos os meios nacionais, nível dos tribunais, pode ser ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Mas até lá. Até lá, exatamente, claro. Ou seja, naquele caso, o juiz de fora baseou o seu acórdão com o acórdão do século XIX, não é? Em que não existia o crime de violência doméstica, não é? Portanto, em que não havia uma igualdade expressa na Constituição, porque provavelmente, não sei, já não lembro qual é a data, mas se foi anterior a 1822, nem sequer a Constituição havia. Portanto, em termos jurídicos, isto é a nossa Constituição. Sim, mas pronto, se foi não era esta, porque esta é de 76, sim. Mas não havia constitucionalmente, vamos partir do princípio que aquele acórdão foi proferido após 1822, que foi a data da primeira Constituição em Portugal. Qual era a validade daquilo? Quer dizer, estamos a falar de épocas diferentes, de leis diferentes. Desculpem lá, mas isso a mim não faz. Eu que não sou jurista, a mim não faz sentido nenhum. É que a única critério, a única forma à luz da lei atual que se pode fazer para controlar as situações é face à entrada destes juízes. Porque a partir do momento em que eles estão lá, a não ser que violem os princípios do processo penal, do processo civil, não há nada que se possa fazer. Portanto, eles têm total discricionariedade, e está mesmo na Constituição. Atenção, eu acho muito bem que haja independência dos tribunais e dos juízes. Mas não é que está aqui sequer aqui. Para o nosso bem, é bom que haja essa separação. Atenção. Claro que sim. Mas também é importante que as pessoas sejam saudáveis mentalmente, não é? Pronto, agora aquilo que me faz muita confusão. Parece-me que é bom senso. Era o mínimo de ter havido psicotécnicos sim, mas isso os testes psicométricos não é. A questão dos juízes não é. É recente, não é? Muito recente. Mesmo muito recente. Eu penso que tenha menos de 20 anos. Sim. Pois, e mesmo assim, se calhar muitos passaram, ou melhor. Mas pelo que eu ouvi dizer, são muito difíceis agora, bastante mesmo. São muito criteriosos. Mas faz sentido, não é? Sim. Temos a justiça toda a depender disso, portanto. Só que é tão recente que estes juízes, que são juízes atualmente, e nós não sabemos quantos juízes tipo na tenora é que estão neste momento em funções, é que não vão ser durante mais 10 anos, vão ser durante mais 30, não sabemos, 30, 40, não sabemos. E portanto, ou mais. Portanto, não há qualquer. O que é que se vai fazer quanto a estas pessoas? É agora que vamos fazer testes psicotécnicos, quando eles já entraram, quando eles já se terão a profissão. Isso ainda se poderia fazer, mas sim, mas assim a pôr em causa. Claro. Até sentenças que eles tenham proferido e poderiam ser portanto, até perfeitamente ajustadas. Claro. Por acaso, este caso desta criança acho que não foi em Portugal. Até porque isso seria assim
violador dos princípios do processo. E aí já seria motivo para se tentar anular a sentença. Pronto, tentar. Claro. Mas, Já poderia haver razões. Bem, obrigada. Muito obrigada. Isto é sempre fantástico. Esta conversa é que mais cereja. Pois é, exatamente. É ótimo. Eu gostaria de terminar apenas a dizer, eu tinha precisamente esta frase, não é? Que a violência doméstica é um crime público, efetivamente, não é? Portanto, eu tinha aqui colocado a frase que a Maria disse, que se entre marido e mulher não se deve meter a colher, claro que se deve, não é? Seja entre marido e mulher, seja em qualquer situação. Namorados, amigos, colegas, pais, filhos, avós, seja aquilo que for, exatamente. Há uma rede, além da APAV, há uma rede nacional de apoio a vítimas de violência doméstica. A linha de SMS é a linha 3060. Apontem, por favor. Pode ser. Não estou a falar sério, porque nunca sabem quando é que vão precisar. É verdade. A linha de telefone é o 800-202-148, está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Isto vai diretamente para a Comissão da Igualdade de Género, que é o e-mail violencia@cig.gov.pt, e podem ser apresentadas queixas no portal da Caixa Eletrónica da GNR e da PSP. Portanto, agradeço muito à Ana, à Maria. Se calhar este tema vai voltar, porque isto aqui está sempre pano para mangas, e eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto e desmistificarmos aqui várias situações. E nós vamos voltar daqui a 15 dias. Então, fiquem bem e obrigada. Obrigada. Obrigada.